O fato é que houve muita miscigenação entre os humanos, o que chamamos de humanos hoje, humanos modernos, e esses grupos mais antigos. Supõe-se que a evolução seja um processo lento, levando milhares de anos para transformar uma espécie. Mas quando os cientistas analisaram o DNA humano antigo, descobriram algo chocante. Nossos genes mudaram muito rápido, muito mais rápido do que a natureza permite. A capacidade cerebral aumentou repentinamente. Os corpos se adaptaram num piscar de olhos. O que nos fez evoluir tão rapidamente? Será que alguém ou algo nos alterou de propósito? Junte-se a nós enquanto desvendamos o mistério oculto em nosso DNA. O limite de velocidade da evolução. A evolução sempre seguiu uma regra simples. A mudança acontece lentamente. Uma geração transmite características para a seguinte, e com o tempo, pequenas diferenças se acumulam. Um bico cresce um pouco mais. Um membro fica mais forte. A pelagem muda de cor para se camuflar no novo ambiente. Essas transformações levam milhares de anos, às vezes dezenas de milhares, às vezes muito mais tempo. É assim que a natureza funciona e sempre funcionou. O processo começa com a mutação, um erro aleatório que ocorre quando o DNA se copia durante a reprodução. A maioria das mutações não tem efeito algum. Algumas causam danos, e um número muito pequeno confere uma vantagem. Se essa vantagem ajuda um organismo a sobreviver e se reproduzir, a mutação se espalha. Após muitas gerações, torna-se comum, e após muitas mais, torna-se normal. Essa é a seleção natural, gradual e previsível. A base de tudo o que os cientistas entendem sobre a história da vida na Terra. Os cientistas podem medir a velocidade da evolução estudando as taxas de mutação em espécies vivas, comparando o DNA ao longo das gerações e examinando fósseis para calcular quanto tempo as mudanças físicas levam para surgir. Os números são consistentes, mostrando que grandes mudanças na estrutura corporal, no tamanho do cérebro ou nos sistemas metabólicos exigem enormes períodos de tempo. Uma nova característica não surge do nada, mas se desenvolve lentamente, pouco a pouco, ao longo de inúmeras gerações. A evolução humana deve seguir o mesmo padrão. Os primeiros hominídeos caminhavam eretos há milhões de anos. Seus cérebros se expandiram com o tempo. As ferramentas se tornaram mais complexas. A linguagem se desenvolveu e o fogo foi controlado. Cada marco levou vastos períodos de tempo para se concretizar. Do Oralopithecus ao Homo habilis, do Homo erectus ao Homo sapiens, as mudanças são visíveis no registro fóssil, graduais e lógicas, encaixando-se perfeitamente no modelo. Mas algo estranho surge quando os cientistas examinam de perto o DNA dos humanos modernos. A cronologia nem sempre coincide e certas mudanças aparecem muito rapidamente. Características que deveriam levar dezenas de milhares de anos para se desenvolver surgem em uma fração desse tempo, com seções inteiras do genoma se transformando de maneiras que não se alinham com o ritmo lento e gradual da seleção natural. Não se trata apenas de um gene, ou uma característica, mas de múltiplos sistemas mudando simultaneamente. Função cerebral, resposta imunológica, metabolismo, capacidade linguística, todos se transformando mais rápido do que o modelo prevê. Este não é um problema pequeno, mas uma contradição fundamental. A evolução tem um limite de velocidade, e as evidências genéticas sugerem que esse limite foi ultrapassado. A questão não é se essas mudanças ocorreram, porque o DNA prova que sim, mas como? O que poderia causar uma aceleração tão drástica da evolução? E que força poderia remodelar o genoma humano em um período de tempo que não deveria ser possível? Existem explicações tradicionais, incluindo pressões ambientais, mudanças climáticas e competição com outras espécies. Esses fatores podem impulsionar mudanças, mas ainda assim requerem tempo e seguem as regras. O que o DNA mostra é algo diferente, revelando mudanças que acontecem mais rápido do que as regras permitem. Padrões que parecem deliberados em vez de aleatórios e uma transformação biológica que não se encaixa no modelo padrão. É aqui que o mistério começa. Não com ruínas antigas ou lendas esquecidas, mas com o código escrito dentro de cada célula humana. O código que revela que algo aconteceu com a nossa espécie, algo que se moveu mais rápido do que a evolução deveria. Algo que deixou uma marca que os cientistas só agora começam a compreender, e algo que levanta uma questão que ninguém quer fazer em voz alta. Se a evolução tem um limite de velocidade,
e os humanos o ultrapassaram. Então, o que realmente nos transformou? A leitura do genoma ancestral. Durante a maior parte da história da humanidade, o passado permaneceu trancado em ossos e pedras. Os arqueólogos podiam estudar crânios, medir estruturas mandibulares e examinar marcas de ferramentas, mas nunca conseguiam ver o que realmente diferenciava os humanos antigos dos modernos. O código genético, o verdadeiro projeto da vida, permaneceu oculto dentro de restos fossilizados por milhares de anos. Então, no final do século XX, os cientistas descobriram que podiam lê-lo. A descoberta crucial veio da compreensão de que o DNA nem sempre desaparece quando um organismo morre. Em condições adequadas, os fragmentos sobrevivem em ossos, dentes e até mesmo no solo. Ambientes frios e secos preservam melhor o material genético, razão pela qual algumas das descobertas mais importantes vêm de cavernas na Europa e na Sibéria. Quando os cientistas extraem DNA antigo, trabalham com minúsculos fragmentos danificados, frequentemente degradados pelo tempo e pela contaminação. É um trabalho meticuloso, que exige extrema precisão e tecnologia avançada. As primeiras tentativas de análise de DNA antigo eram limitadas e muitas vezes pouco confiáveis. O primeiro sequenciamento do genoma Neandertal, concluído no início dos anos 2000, levou anos de esforço e produziu apenas resultados parciais. Mas a tecnologia melhorou rapidamente e nasci na década de 2010. Os pesquisadores já conseguiam sequenciar genomas inteiros a partir de amostras com dezenas de milhares de anos. O que antes parecia impossível tornou-se rotina, e a avalanche de dados que se seguiu mudou tudo o que os cientistas pensavam saber sobre a história da humanidade. O processo em si é notável. Um único fragmento de dente ou osso é limpo e moído até virar pó, sendo então tratado com produtos químicos para extrair qualquer DNA remanescente. O material genético é copiado milhões de vezes, usando uma técnica chamada reação em cadeia da polimerase, PCR, que amplifica até os menores vestígios. Algoritmos sofisticados de computador reúnem os fragmentos, comparando-os ao DNA humano moderno e preenchendo as lacunas sempre que possível. O resultado é um retrato genético de alguém que viveu e morreu muito antes da história registrada. O que tornou essa tecnologia revolucionária não foi apenas a capacidade de ler o DNA antigo, mas a capacidade de compará-lo diretamente com genomas modernos. Os cientistas agora podiam ver exatamente quais genes haviam mudado, quando essas mudanças ocorreram e como se espalharam pelas populações. Eles podiam rastrear migrações, identificar cruzamentos entre diferentes espécies humanas e determinar momentos em que o genoma humano sofreu alterações significativas. Pela primeira vez, a evolução não era uma teoria construída sobre fósseis e suposições, mas um registro detalhado escrito em código genético. As descobertas aconteceram rapidamente. Pesquisadores descobriram que humanos modernos se miscigenaram com neandertais, deixando vestígios de DNA neandertal em pessoas de ascendência europeia e asiática. Descobriram os Denisons, cujo esqueleto completo nunca havia sido encontrado. Rastrearam como os primeiros humanos se adaptaram a novos ambientes, desenvolvendo pele mais clara em climas nórdicos, resistência a grandes altitudes no Tibete e tolerância às sociedades leiteiras e pastores. Cada estudo revelou mais sobre como os humanos evoluíram e se espalharam pelo planeta. Mas a mesma tecnologia que respondeu a perguntas antigas também levantou novas. Quanto mais os cientistas sequenciavam genomas antigos, mais padrões que não correspondiam às expectativas surgiam. Mudanças que deveriam ter levado dezenas de milhares de anos apareceram em apenas alguns milhares. Os genes ligados ao desenvolvimento cerebral apresentaram mudanças repentinas, sem uma causa ambiental clara. Seções inteiras de DNA pareciam ter sido trocadas e substituídas, e não alteradas gradualmente por mutação e seleção. Os dados eram claros, consistentes e profundamente intrigantes. Essa é a base do mistério. Não se trata de especulação ou lenda antiga, mas de evidências concretas extraídas de ossos e analisadas em laboratórios ao redor do mundo. A tecnologia existe, os dados são reais, e a cronologia que revelam não corresponde à narrativa que a evolução supostamente conta. Aconteceu alguma coisa com o genoma humano, algo rápido e profundo. E a única maneira pela qual os cientistas sabem disso é porque agora conseguem ler o registro genético deixado para trás. Capítulo 3. Mudanças genéticas que surgem do nada.
Quando os cientistas começaram a comparar o DNA humano antigo e moderno, esperavam encontrar mudanças graduais, pequenas mutações se acumulando ao longo do tempo, características se espalhando lentamente pelas populações, a marcha constante da evolução fazendo o que sempre faz. O que encontraram, em vez disso, foram saltos. Mudanças repentinas que apareceram sem as transições esperadas entre elas. Genes que apresentavam uma determinada aparência em amostras antigas se mostravam completamente diferentes, apenas alguns milhares de anos depois e sem um caminho claro de uma para a outra. Um dos exemplos mais impressionantes envolve genes relacionados ao desenvolvimento cerebral. O cérebro humano é o que nos diferencia de todas as outras espécies, sendo maior e mais complexo do que seria esperado para um primata do nosso tamanho. Os cientistas identificaram genes específicos que controlam o crescimento cerebral, as conexões neurais e a função cognitiva. Ao examinarem esses genes no DNA antigo, descobriram que as mudanças ocorriam muito mais rapidamente do que a seleção natural permitiria. Variantes ligadas ao processamento da linguagem, ao pensamento abstrato e à formação da memória surgiram repentinamente no registro genético, como se alguém tivesse acionado um interruptor. Essas não foram pequenas alterações, mas sim uma reconfiguração fundamental do funcionamento do cérebro. Os genes não apresentaram o acúmulo lento de mutações típico da mudança evolutiva. Em vez disso, mostraram mudanças abruptas, com novas versões surgindo em populações em um período de milhares de anos, em vez de dezenas de milhares. Para contextualizar, uma única mutação benéfica leva aproximadamente 100 mil anos para se disseminar em uma população humana em condições normais. No entanto, múltiplos genes relacionados ao cérebro mudaram simultaneamente em uma fração desse tempo. O sistema imunológico conta uma história semelhante. Os seres humanos carregam genes que determinam como o corpo reconhece e combate doenças, um fator crítico para a sobrevivência. O DNA antigo revela que certos genes imunológicos sofreram uma reestruturação rápida, com seções inteiras sendo substituídas ou modificadas de maneiras que não se assemelham a padrões típicos de mutação. Algumas dessas mudanças coincidem com surtos de doenças conhecidos, sugerindo adaptação a novas ameaças, mas outras não têm um gatilho ambiental claro e aparecem em populações que não enfrentavam desafios de saúde incomuns. O metabolismo é outra área em que o registro genético mostra uma aceleração inexplicável. Genes que controlam como o corpo processa alimentos, armazena gordura e regula a energia sofreram mudanças rápidas em certas populações. A capacidade de digerir lactose na idade adulta, por exemplo, surgiu em populações europeias há cerca de 7 mil anos, muito mais rápido do que os modelos evolutivos padrão prevêem. Embora essa mudança seja frequentemente atribuída à adoção da pecuária leiteira, a velocidade com que se espalhou permanece difícil de explicar apenas pela seleção natural. O que torna essas mudanças ainda mais intrigantes é a sua precisão. A evolução funciona por meio de mutação aleatória, um processo complexo que produz muitas falhas para cada sucesso. Os cientistas esperam encontrar variação genética, becos sem saída e vestígios remanescentes de adaptações fracassadas. Mas, em muitos casos, as alterações no DNA humano parecem nítidas, como se genes específicos tivessem sido alvo de modificações sem o processo usual de tentativa e erro. A ausência de transições, a falta de formas intermediárias e as mudanças simultâneas em múltiplos sistemas apontam para algo em comum. Pesquisadores têm buscado explicações dentro da teoria evolutiva convencional. Gargalos populacionais, nos quais um pequeno grupo sobrevive a uma catástrofe e transmite uma diversidade genética limitada, podem criar a aparência de mudanças repentinas. Varreduras seletivas, nas quais uma mutação benéfica se espalha rapidamente devido à intensa pressão ambiental, também podem acelerar a evolução. Mas esses mecanismos têm limites e não explicam completamente o padrão observado no DNA humano. As mudanças são rápidas demais, coordenadas demais e disseminadas demais. É aqui que os dados começam a causar problemas.
As evidências genéticas não sugerem que a evolução tenha falhado, mas sim que algo a impulsionou para além de seus limites normais. O genoma humano carrega as marcas de uma rápida alteração em larga escala. E quanto mais os cientistas o estudam, mais difícil se torna explicá-lo apenas por meio de processos naturais. O paradoxo Neandertal. Os Neandertais não eram os brutais habitantes das cavernas do imaginário popular. Eram caçadores sofisticados, habilidosos fabricantes de ferramentas e sobreviventes bem-sucedidos que prosperaram na Europa e na Ásia por centenas de milhares de anos. Quando os humanos modernos migraram da África há aproximadamente 60 mil anos, encontraram os Neandertais e se miscigenaram com eles. As evidências genéticas são inegáveis, com a maioria das pessoas de ascendência europeia e asiática apresentando entre 1% e 4% de DNA Neandertal. À primeira vista, parece uma história simples de encontro e mistura de duas espécies. Mas os detalhes revelam algo muito mais estranho. Quando os cientistas examinaram quais genes neandertais sobreviveram nos humanos modernos, encontraram um padrão que desafia a hipótese de cruzamento aleatório. Certas características foram mantidas, outras foram sistematicamente eliminadas, e a distribuição parece estar longe de ser acidental. Genes neandertais relacionados à pele e ao cabelo, úteis para a adaptação a climas frios do norte, permanecem comuns em populações europeias. Os genes que afetam a função imunológica, particularmente aqueles que ajudam a combater patógenos desconhecidos, também persistiram e se disseminaram. Isso faz sentido do ponto de vista evolutivo. Características benéficas que ajudaram os humanos modernos a sobreviver em novos ambientes. Mas outros genes neandertais desapareceram quase completamente, e a rapidez com que isso aconteceu levanta questões. Genes que afetam o desenvolvimento cerebral e a cognição, apesar de estarem presentes nos primeiros híbridos humanos neandertais, foram eliminados da população em um período relativamente curto. Estudos mostram que regiões do genoma ligadas à função neural são quase completamente desprovidas de ancestralidade neandertal, mesmo que essas mesmas regiões devessem ter sido transmitidas pela reprodução normal. Algo atuou ativamente contra a sobrevivência de características cognitivas neandertais no genoma humano moderno. O mesmo padrão seletivo aparece em genes relacionados à fertilidade e à reprodução. Variantes neandertais que afetam a função testicular e a produção de espermatozoides são significativamente subrepresentadas em humanos modernos, sugerindo que causavam problemas reprodutivos em híbridos. Isso poderia explicar por que parte do DNA neandertal foi perdida à medida que a seleção natural eliminou características que reduziam a fertilidade. No entanto, a precisão e a velocidade dessa filtragem, combinadas com a retenção de outras características, criam um quadro mais complexo do que uma simples incompatibilidade híbrida. O que torna esse paradoxo ainda mais intrigante é a variação geográfica. O DNA neandertal não está distribuído uniformemente entre as populações humanas modernas. Pessoas de ascendência africana quase não o possuem, o que faz sentido, já que os neandertais vivem principalmente na Europa e na Ásia. Mas entre as populações não africanas, a quantidade e o tipo de ancestralidade neandertal variam de maneiras que sugerem retenção seletiva em vez de herança aleatória. Certas populações mantiveram mais genes imunorreativos. Outras retêm diferentes variantes metabólicas, e a distribuição segue padrões que parecem intencionais. Pesquisadores também encontraram evidências de que alguns genes neandertais foram reintroduzidos em populações múltiplas vezes, como se características específicas estivessem sendo selecionadas e reinseridas. Isso vai além do cruzamento normal, onde a mistura genética ocorre uma única vez e os genes sobrevivem ou desaparecem ao longo das gerações. O padrão sugere seleção ativa, com certas características neandertais sendo preservadas e propagadas, enquanto outras foram excluídas. Os mecanismos de como isso poderia acontecer naturalmente permanecem obscuros. A cronologia adiciona outra camada de mistério. A filtragem do DNA neandertal dos genomas humanos modernos ocorreu relativamente rápido, entre 10 e 20 mil anos após o início do cruzamento. Para a evolução, esse é um período extremamente curto, especialmente para mudanças que afetam tantos genes diferentes em múltiplos sistemas. A seleção natural pode remover características prejudiciais ao longo do tempo, mas a eliminação coordenada de variantes genéticas específicas, enquanto outras são preservadas,
requer um nível de pressão seletiva que os cientistas têm dificuldade em explicar. Esse é o paradoxo Neandertal. Os humanos modernos carregam o legado genético do cruzamento, mas esse legado foi cuidadosamente editado. Características úteis foram mantidas, características problemáticas foram removidas, e o processo ocorreu de forma mais rápida e precisa do que a evolução aleatória prevê. A questão não é se essa filtragem ocorreu, porque as evidências de DNA comprovam que sim, mas como e por que aconteceu com tamanha precisão aparente. Explicações que se mostram insuficientes. A ciência convencional nunca deixou de oferecer explicações para as rápidas mudanças evolutivas. Ao se depararem com os padrões intrigantes no DNA humano, os pesquisadores recorrem a teorias estabelecidas, mecanismos que impulsionaram a adaptação ao longo da história da vida na Terra. Pressão ambiental, mudanças climáticas, competição por recursos e desafios de sobrevivência moldaram as espécies ao longo de milhões de anos. A questão é se essas forças podem explicar a velocidade e a precisão das mudanças observadas no genoma humano. As mudanças climáticas são frequentemente citadas como um dos principais motores da evolução humana. O planeta experimentou oscilações drásticas de temperatura nos últimos 100 mil anos, com eras glaciais alternando com períodos mais quentes. Essas mudanças forçaram as populações humanas a se adaptarem ou desaparecerem, criando uma intensa pressão seletiva. Grupos capazes de tolerar o frio, encontrar alimento em condições de escassez ou migrar para novos territórios sobreviveram, enquanto outros não. Ao longo do tempo, essa pressão pode ter favorecido certas características genéticas, disseminando-as pelas populações. A teoria faz sentido para algumas mudanças. A pele mais clara, em populações do norte, por exemplo, pode ser explicada pela menor incidência de luz solar e pela necessidade de produzir vitamina D de forma mais eficiente. Características adaptadas ao frio, como mudanças na distribuição de gordura corporal e na taxa metabólica, estão relacionadas à sobrevivência na Europa da era glacial. Genes relacionados à adaptação à altitude em populações tibetanas respondem claramente às condições ambientais. Esses são exemplos clássicos da seleção natural em ação, e as evidências genéticas os corroboram. Mas o clima e o ambiente não explicam tudo. As alterações nos genes do desenvolvimento cerebral, a reestruturação do sistema imunológico e a rápida disseminação de características cognitivas não se correlacionam perfeitamente com as mudanças ambientais. Não há um evento climático claro que possa impulsionar mudanças simultâneas em tantos sistemas biológicos diferentes. Mais importante ainda, a cronologia não coincide. A adaptação ambiental ocorre ao longo de dezenas de milhares de anos, não nos períodos de tempo comprimidos observados no registro genético. Mesmo mudanças climáticas drásticas exigem tempo para que as mutações surjam, se espalhem e se fixem em uma população. A pressão de sobrevivência causada por doenças oferece outra explicação. Quando populações encontram novos patógenos, aquelas com genes resistentes sobrevivem e se reproduzem, transmitindo imunidade para a próxima geração. Esse mecanismo moldou significativamente a evolução humana, com evidências de pragas e epidemias passadas registradas no genoma. A peste negra na Europa medieval, por exemplo, deixou marcadores genéticos nos descendentes dos sobreviventes. Mas, novamente, isso explica mudanças isoladas, não as alterações coordenadas em múltiplos sistemas que caracterizam a história genética humana. A competição com outras espécies humanas também foi proposta como uma força motriz. Quando os humanos modernos encontraram neandertais e denisovanos, competiram pelos mesmos recursos. Grupos com vantagens cognitivas, melhores ferramentas ou organização social superior teriam prosperado, enquanto outros declinaram. Isso poderia, teoricamente, acelerar a seleção de características como inteligência, linguagem e cooperação. No entanto, a competição por si só não explica a precisão das mudanças genéticas ou a retenção seletiva de genes neandertais específicos, enquanto outros foram eliminados. Gargalos populacionais, eventos em que um pequeno grupo sobrevive a uma catástrofe e repovoa, podem criar a aparência de rápida mudança genética. Quando uma população diminui drasticamente, a diversidade genética se reduz e certas características se tornam mais comuns, simplesmente porque menos indivíduos carregam variantes diferentes. Esse fenômeno, conhecido como deriva genética, pode alterar rapidamente a composição genética de uma população.
No entanto, gargalos populacionais também reduzem a diversidade geral e criam problemas de endogamia, nenhum dos quais explica completamente os padrões no DNA humano. A realidade mais incômoda é que essas explicações funcionam individualmente, mas falham coletivamente. Cada mecanismo pode explicar características específicas ou mudanças isoladas, mas nenhum explica o padrão mais amplo de alterações rápidas, coordenadas e precisas em todo o genoma humano. A seleção natural requer tempo. A mutação aleatória produz resultados imprevisíveis, e a pressão ambiental não atinge genes específicos com precisão cirúrgica. Os dados mostram algo que se assemelha menos a uma adaptação gradual e mais a uma modificação intencional. E é aí que a ciência convencional encontra seus limites. A possibilidade não declarada. Existe uma linha na ciência moderna que poucos pesquisadores estão dispostos a cruzar publicamente. Carreiras são construídas sobre evidências revisadas por pares, experimentos reproduzíveis e teorias que se encaixam em estruturas aceitas. Sugerir que a evolução humana foi guiada, acelerada ou alterada por algo externo aos processos naturais é suicídio profissional na maioria dos círculos acadêmicos. No entanto, em conversas privadas, longe de periódicos e conferências, alguns cientistas admitem que os dados apontam para conclusões que os deixam profundamente desconfortáveis. A resistência não é totalmente irracional. A ciência passou séculos combatendo explicações sobrenaturais, insistindo que os fenômenos naturais têm causas naturais. O sucesso dessa abordagem é inegável, produzindo medicina, tecnologia e uma compreensão do universo que teriam parecido mágica para as gerações anteriores. Abandonar as explicações naturalistas agora, especialmente para algo tão fundamental quanto as origens humanas, parece um retrocesso para as trevas da superstição e do mito. Mas as evidências genéticas não se importam com o conforto dos especialistas ou com precedentes históricos. A possibilidade que raramente é discutida abertamente é a de que o DNA humano foi deliberadamente alterado, não por deuses ou magia, mas por um processo que se assemelha mais à engenharia genética do que à seleção natural. A precisão das mudanças, as alterações coordenadas em múltiplos sistemas e a cronologia comprimida apontam para uma intervenção, e não para uma mutação aleatória. A ideia não é que a evolução tenha parado, mas que foi guiada, acelerada ou complementada por algo com intenção e capacidade. Esse conceito não é mera especulação moderna. Culturas antigas em todo o mundo contavam histórias de humanos sendo moldados, aprimorados ou modificados por seres vindos do céu ou de lugares distantes. Textos sumérios descrevem os Anunnaki criando trabalhadores ao alterar criaturas existentes. As escrituras hindus falam de ciclos onde a humanidade é refinada e recriada. Tradições indígenas das Américas à África contêm narrativas de ancestrais sendo ensinados, transformados ou aprimorados por forças externas. A arqueologia tradicional descarta essas histórias como mitologia, explicações simbólicas para processos naturais que os povos antigos não conseguiam compreender. Mas e se essas histórias preservassem a memória de algo real? As implicações éticas de tal possibilidade são impressionantes. Se os humanos foram alterados deliberadamente, surgem questões sobre autonomia, propósito e identidade. Fomos modificados para desempenhar uma função, para cumprir um papel em um plano maior. A intervenção nos beneficiou ou teve custos ocultos em nossa biologia? A ideia desafia não apenas a ortodoxia científica, mas também pressupostos fundamentais sobre o que significa ser humano. Sugere que não somos produto do acaso e da sobrevivência, mas o resultado de um projeto deliberado, o que levanta questões incômodas sobre quem somos e por que existimos. A pesquisa sobre essas questões enfrenta obstáculos significativos. Agências de financiamento relutam em apoiar trabalhos que se afastam muito dos modelos convencionais, e cientistas que buscam teorias controversas correm o risco de marginalização. Dados que não se encaixam nas narrativas aceitas são frequentemente arquivados, explicados de forma superficial ou ignorados, em vez de serem investigados mais a fundo. Alguns pesquisadores notaram lacunas no registro genético, seções de DNA, que parecem incompletas ou inacessíveis, levantando suspeitas de que nem todas as informações estão disponíveis para estudo. Se isso se deve à degradação natural, a limitações técnicas ou a algum outro fator, permanece incerto. Há também pressões institucionais para evitar conclusões que possam provocar pânico público
ou minar a confiança na ciência. Se surgissem evidências de que a evolução humana foi influenciada artificialmente, as implicações para a religião, a filosofia e a ordem social seriam profundas. Governos, instituições acadêmicas e órgãos científicos têm fortes incentivos para manter essa estabilidade, e descobertas controversas são, por vezes, discretamente suprimidas ou evitadas para não causar perturbações. Isso não é conspiração, mas cautela. Uma relutância em abrir portas que podem ser impossíveis de fechar. A possibilidade tácita paira no pano de fundo da pesquisa genética, reconhecida em privado, mas raramente abordada publicamente. Os dados continuam se acumulando, os padrões continuam aparecendo, e as explicações continuam se mostrando insuficientes. A ciência convencional insiste que os processos naturais acabarão por explicar tudo, dado tempo e pesquisas suficientes. Mas o prazo continua se aproximando, a precisão continua aumentando e a questão continua se tornando mais urgente. Se o genoma humano apresenta sinais de alteração deliberada e se a evolução convencional não consegue explicar completamente o que aconteceu, então que força remodelou a humanidade? E por que reconhecer essa possibilidade continua sendo tão perigoso? O que o DNA ainda se recusa a explicar? O genoma humano foi totalmente sequenciado. Cientistas mapearam cada gene, identificaram milhares de variantes e compararam o DNA entre populações e períodos de tempo. O código genético que define um ser humano não é mais um mistério no sentido técnico. Cada par de bases, cada cromossomo, cada segmento de DNA foi catalogado e armazenado em bancos de dados acessíveis a pesquisadores do mundo todo. No entanto, apesar dessa completude, existem partes do genoma que permanecem fundamentalmente inexplicáveis, seções cuja função e origem ainda não estão claras. Aproximadamente 8% do DNA humano provém de antigas infecções virais, fragmentos de material genético inseridos por retrovírus milhões de anos atrás. A maior parte disso é considerada lixo genético, remanescentes inativos sem função atual. Mas algumas dessas sequências desempenham papéis ativos no desenvolvimento e na imunidade, sua função viral original reaproveitada para a biologia humana. Os cientistas não compreendem completamente como ou por que certos DNs virais se integraram e se tornaram funcionais, enquanto outras seções permanecem dormentes. A presença desse material genético estranho levanta questões sobre quanto do genoma humano é verdadeiramente humano e quanto foi emprestado, inserido ou adquirido por meio de processos ainda não totalmente compreendidos. Existem também longos trechos de regiões de DNA não codificadoras que não produzem proteínas, mas parecem regular a expressão gênica e controlar processos biológicos. Durante anos, isso foi descartado como bagagem evolutiva, sequências residuais sem função real. Pesquisas recentes mostraram que grande parte desse DNA é ativo e importante, influenciando tudo, desde o desenvolvimento cerebral até a resistência a doenças. Mas os mecanismos são complexos e ainda não foram totalmente mapeados. Os cientistas sabem que essas regiões são importantes, mas nem sempre sabem o que fazem ou como chegaram a existir em sua forma atual. Certos genes no genoma humano não têm predecessores evolutivos claros. Eles parecem ser exclusivamente humanos, sem parentes óbvios em outros primatas ou hominídeos anteriores. Alguns desses genes estão envolvidos na função cerebral, na linguagem e no raciocínio abstrato, as próprias características que definem a humanidade moderna. O seu aparecimento repentino no registro genético, sem as formas de transição esperadas, continua a ser um dos enigmas não resolvidos da evolução humana. As explicações mais comuns envolvem mutações rápidas e seleção positiva. Mas a falta de estágios intermediários torna a história incompleta. Além disso, existem as lacunas no próprio DNA antigo. Nem todas as populações foram amostradas, nem todos os períodos de tempo foram sequenciados e nem todos os indivíduos deixaram material genético recuperável. O quadro que os cientistas construíram é baseado em fragmentos instantâneos de locais e épocas específicos. Pode haver capítulos inteiros da história genética humana, sem eventos que ocorreram em regiões onde o DNA não se preserva bem, ou entre populações que não deixaram vestígios. As conclusões tiradas dos dados disponíveis são tão completas quanto os próprios dados, e os dados estão longe de ser abrangentes.
Alguns pesquisadores notaram anomalias na estrutura de certos genes, padrões que não se encaixam em processos típicos de mutação. Não se tratam de erros ou contaminação, mas de anomalias genuínas. Sequências que parecem ter sido inseridas em vez de evoluídas. A comunidade científica tem sido cautelosa na interpretação dessas descobertas, preferindo aguardar mais dados em vez de tirar conclusões precipitadas. Mas as anomalias persistem e, a cada novo estudo, a lista de características genéticas inexplicáveis aumentam em vez de diminuir. A conclusão mais perturbadora é que o genoma humano, apesar de ter sido sequenciado e estudado extensivamente, ainda guarda segredos. Há questões que ele levanta, mas não responde, padrões que ele revela, mas não explica, e lacunas que ele contém, mas não preenche. A evolução fornece uma estrutura para a compreensão das origens humanas, mas essa estrutura tem falhas, pontos em que os dados não se encaixam perfeitamente e onde explicações alternativas se tornam mais difíceis de descartar. Se os seres humanos foram alterados alguma vez, a evidência estaria escrita no DNA. E se essa evidência existe, mas permanece inexplicada, mal compreendida ou inacessível, então a questão mais importante não é o que aconteceu no passado, mas se isso poderia acontecer novamente. O genoma é um registro, mas também é um projeto. E projetos podem ser lidos, copiados e modificados. O código que nos torna humanos não está mais trancado em ossos e pedra. Ele está aberto, legível e vulnerável. E essa é talvez a revelação mais perturbadora de todas. Se você gostou deste vídeo, curta, inscreva-se no canal e clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela.